Talvez você já tenha notado que toda a teoria do contrato social, ou pelo menos os autores mais clássicos, desenvolvem-na entre 1650 e 1750. Você pode ter pensado que isso é uma coincidência. Não é. A teoria do contrato social não é um luxo que pessoas ociosas praticavam. Era uma resposta necessária para o egoísmo metódico que correspondia à emergência do sujeito individual nos séculos XV e XVI. Não é coincidência, então, que seja exatamente esse o período em que Hobbes, Locke, Rousseau, mas antes Grotius, depois Pufendorf, Kant, vão desenvolver a sua teoria. É uma tentativa de responder aos problemas levantados pelo sujeito individual, que tem uma tendência natural ao egoísmo e a submeter todos os outros seres humanos. Como é possível que, sendo egoístas, nós possamos conviver? A resposta da teoria do contrato é sob a condição de fazermos um contrato entre nós. Havia uma situação original, que é chamada pelos contratualistas de estado de natureza, e esse estado de natureza, por alguma razão, é percebido como sendo nocivo a nós. E nós fazemos um contrato para dar origem ao estado civil, à sociedade. É interessante que todos os contratualistas partem de 3 pontos. O primeiro é pressupor que todos os indivíduos em estado de natureza são livres. Em outros termos, que eles podem escolher livremente o que quiserem. Em segundo lugar, o pressuposto da independência significa que eles não estão submetidos ao poder, à autoridade de ninguém. E em terceiro lugar, eles são todos pressupostos como iguais. Se eles não fossem livres e independentes, o contrato não seria válido por um vício de vontade. Se alguém obriga você a realizar um contrato com outra pessoa com uma arma, esse contrato não é válido. Além disso, se essa pessoa tem um poder econômico tão maior do que o seu que o oprime, impondo a você cláusulas que são obviamente ilegítimas, essas cláusulas são nulas. Por isso, esses 3 pressupostos são compartilhados por todos os contratualistas. No estado de natureza, nós somos livres, independentes e iguais. Se existe alguma diferença entre nós, alguma desigualdade, se a nossa liberdade é limitada de algum modo, é apenas no estado civil que isso pode acontecer. Em 1588 nasce na Inglaterra Thomas Hobbes. No ano de 1625, Carlos I vai suceder ao rei Jaime I, também conhecido como Jaime VI dos escoceses. O governo de Carlos I será muito tumultuado. Em 1629, ele vai suspender o parlamento e, com o aumento da pressão e da temperatura, Hobbes decide se mudar para a França em 1640, onde permanecerá até 1652. Em 1642, Carlos I prende e julga 5 membros do parlamento, dando origem à Guerra Civil. Nesse mesmo ano, Thomas Hobbes escreve o Do Cidadão, uma obra em que pela primeira vez ele reflete de modo sistemático sobre sua teoria do contrato social. Em 1649, Carlos I é decapitado e Oliver Cromwell assume o governo da Commonwealth como Lorde Protetor. Em 1651, Hobbes publica o Leviatã.
Quando em 1658 Cromwell morre, 2 anos depois ocorre a restauração dos Stuart e o rei Carlos II assume o trono. Em 1670, Thomas Hobbes morre. Thomas Hobbes diz que no estado de natureza, o homem é o lobo do homem. Mesmo o mais fraco ou menos esperto dos seres humanos pode matar o mais forte e mais perspicaz dos seres humanos, bastando para isso se associar a outros homens ou preparar-lhe uma armadilha. Por causa disso, nós vivemos com medo uns dos outros. E o problema é que este medo, esse estado de guerra em que consiste o estado de natureza, impede o desenvolvimento do comércio, da indústria, das artes, da literatura. E sem que isso ocorra, os meios necessários para que sejamos felizes não podem ser produzidos. Em outros termos, porque vivemos com medo uns dos outros, não há progresso, e sem progresso não há felicidade. Quando percebemos isso, nós resolvemos abrir mão de tudo, de todas as nossas pretensões do estado de natureza, para que alguém nos garanta a única coisa que nós não tínhamos no estado de natureza: segurança. Veja o que Thomas Hobbes diz no Leviatã. Ele diz assim: a única maneira de instituir um poder comum capaz de defender os homens das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda a sua força e poder a um homem, ou a uma assembleia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade. O que equivale a dizer? Designar um homem ou uma assembleia de homens como representante de suas pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada um como o autor de todos os atos que aquele que representa sua pessoa praticar ou levar a praticar, em tudo o que disser respeito à paz e à segurança comuns. Todos submetendo assim suas vontades à vontade do representante e suas decisões à sua decisão. Isso é mais do que consentimento ou concórdia. É uma verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro o meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Isso significa que, como o contrato é realizado entre os cidadãos, não existe nada que limite o poder do soberano. O soberano que nasce desse pacto tem um poder absoluto. Esse é o frontispício da primeira edição de Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de uma Comunidade Eclesiástica e Civil. Hobbes acredita que os mesmos fundamentos que existem para uma sociedade, a civil, também existem para a sociedade eclesiástica. Do lado esquerdo está representado o Estado, do lado direito a Igreja. Nós temos de um lado a batalha, de outro o tribunal eclesiástico. De um lado as armas do exército, de outro as armas da lógica. De um lado o canhão, de outros raios que representam a excomunhão. De um lado a coroa, de outro a mitra do bispo. De um lado o castelo e de outro lado a igreja. E sobre todos, reinando absoluto,
um único monarca, um único rei, que segura a espada, símbolo do poder civil, e o báculo, símbolo do poder religioso. Eu quero que você repare o corpo do rei. Ele parece ser feito de pequenas escamas, como se fosse uma cota de malha. Na verdade, são pequenos homens. Somos nós. Nós é que damos origem ao corpo do rei. Nós estamos olhando o rei para a sua face, aquele que pode nos proteger. Sobre ele há uma inscrição do livro de Jó na Bíblia, capítulo 41, versículo 33. Non est potestas super terram quae comparetur ei. Não existe poder sobre a terra que se compare a ele. Mas mais interessante ainda é a edição que Thomas Hobbes manda preparar para Carlos II. Nela também há um rei, um monarca absoluto imperando sobre tudo e sobre todos. Mas diferentemente daquela destinada ao grande público, nesta edição destinada ao rei, o povo olha para o espectador, pois o rei Carlos II é suposto ser o leitor deste livro. John Locke nasce em 1632. Os anos que se seguem entre 1642 e 1660, quando Carlos II assume o poder, são os anos da Guerra Civil. Carlos II parece ser muito diferente. Em 1672, ele publica um édito concedendo a tolerância religiosa aos súditos. Mas em 1681, Carlos II fecha novamente o parlamento. Locke percebe que a tensão política está aumentando e muda-se para a Holanda em 1683, onde ele permanecerá até 1689. Jaime II assume o trono em 1685 e é deposto pela Revolução Gloriosa em 1688. Em 1689 e 1690, Locke irá publicar os 2 tratados sobre o governo civil. Locke morre em 1704. No segundo tratado do governo civil, Locke desenvolve a sua teoria do contrato social. Seu ponto de partida e a ideologia que o informa é muito diferente da ideologia que informa Hobbes. Ele parte do pressuposto que o monarca não tem nenhum direito divino ao trono. É através de um pacto realizado entre os cidadãos que o soberano recebe uma delegação de um poder natural pertencente aos cidadãos. Ele diz que no estado de natureza nada pertence a ninguém. Tudo pertence a todos. Mas por meio do trabalho, não só o produto, mas os próprios meios de produção se individualizam e surge a propriedade. Mas essa propriedade no estado de natureza é insegura. É isso que vai levar os homens, no estado de natureza, a realizarem um contrato entre si. Veja o que ele diz no segundo tratado do governo civil. Se o homem no estado de natureza é tão livre conforme dissemos, se é senhor absoluto de sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a fruição do mesmo é muito incerta, está constantemente exposta à invasão de terceiros. Um pouco para baixo ele diz: o objetivo grande e principal, portanto, da união dos homens em comunidade, colocando-se eles sob o governo, é a preservação da propriedade. Para esse objetivo, muitas condições faltam no estado de natureza. Primeiro,
Falta uma lei estabelecida, firmada, conhecida, recebida e aceita, mediante consentimento comum, como padrão do justo e do injusto. Em segundo lugar, no estado de natureza falta um juiz, conhecido e indiferente, com autoridade para resolver quaisquer dissensões, de acordo com a lei estabelecida. E em terceiro lugar, no estado de natureza falta muitas vezes poder que apoie e sustente a sentença quando justa, dando-lhe devida execução. Locke está dizendo que o problema do estado de natureza é que não existe um critério para decidir o que é o justo, nem quem decida o que é o justo, nem quem aplique o que é o justo. E por isso nós fazemos um pacto. Qual é a origem desse poder que nós transferimos ao governante? Só pode ser que nós já tínhamos esse poder desde sempre no estado de natureza. Porque senão nós não teríamos como transferi-lo ao governante. Diferentemente de Hobbes, que pensa que todos os direitos surgem após o pacto, Locke diz que os direitos positivos, se originam já num direito natural que precede o pacto, no estado de natureza. Além disso, enquanto para Hobbes é o medo, propriamente dito, que proporciona a ocorrência do contrato, para Locke é a propriedade. Locke diz que quando nós transferimos o poder ao governante, nós reservamos para nós alguns direitos. A propriedade, a vida, o livre-arbítrio, o poder de escolhermos e o direito de sermos julgados por leis certas e que esse poder não seja transferido sem o nosso consentimento para outras pessoas. Esses direitos naturais que já existiam desde sempre no estado de natureza, porque senão não poderiam ser produzidos no estado civil, são reservados para os cidadãos. Eles são limites à atuação do governante. O liberalismo vai desenvolver toda uma teoria sobre o controle e a restrição do poder do governante. Em nenhum lugar isso é tão verdadeiro como na Inglaterra. Há um ditado popular na Inglaterra que diz que a chuva e o ladrão podem entrar na casa do camponês. O único que não pode fazê-lo é o rei. E há uma cerimônia que representa isso de uma maneira muito sensível. É a abertura do parlamento pela rainha ou pelo rei. This is Movietone. Jeffrey Sumner reporting. The state opening of Parliament. Primeiro, a rainha chega ao parlamento, ao Palácio de Westminster, vindo no Landau, uma carruagem que é usada exclusivamente para essa cerimônia. The Earl Marshal, the Duke of Norfolk. The Queen and the Prince enter to be received by the great Ela é recebida pelos nobres, porque ela irá para a Câmara Alta, já que ela é nobre, com toda pompa e circunstância. A procession is formed with the Earl Marshal and the Lord Great Chamberlain walking backwards before the Queen as she proceeds to the robing room. Note que ela não está usando a coroa imperial. A coroa imperial será transportada e colocada à frente do trono. Os bifters são a guarda pessoal da rainha, e por isso compete a eles zelar pela sua segurança nessa cerimônia.
Ela entra então no Westminster Hall. Ela será precedida pelo Lord Chanceler, que é o nobre que faz a intermediação entre a rainha e o parlamento. The legislative program outlined in the speech Her Majesty is about to read is prepared by the government of the day and refers to measures which it intends to introduce in the next session of Parliament. Whatever the government, whatever the program, the outline is always given by the sovereign in the speech from the throne. Enquanto isso, a bandeira que tremulava sobre o parlamento, a Union Jack, símbolo do Reino Unido, foi trocada pelo estandarte real, indicando que a rainha está presente. Nessa cerimônia específica da década de 60, a Rainha Elizabeth está usando a coroa imperial, mas muitas vezes ela usa a tiara e a coroa é colocada ao lado do trono. Esse é o trono que fica no Palácio de Westminster. A função dessa cerimônia é que ela faça um discurso para todos os representantes dos nobres, da igreja e do povo, os commoners, dizendo quais são as diretrizes para aquele ano legislativo. E ela gentilmente, então, pede que os representantes do povo, os commoners, sejam chamados. Esses são os membros da Câmara Alta, nobres e igreja. E esses são os membros da Câmara dos Comuns. O Lord Chanceler então entrega para a rainha um discurso. Ela vai ler não um discurso que ela quer, mas esse discurso que foi elaborado pelos commoners, pelos comuns. Em outros termos, o significado da cerimônia é que numa democracia o soberano não tem vontade própria. A vontade pertence ao povo e aos seus representantes. E ela é um servo do povo. A tradição exige que esse discurso seja lido da maneira mais monótona possível, porque ela não pode manifestar nem aprovação, nem desaprovação quanto às políticas que o povo escolheu. When Lords and Commons have heard the speech, the text is returned to the Lord Chancellor. Agora a rainha se retira e a cerimônia chega ao fim. Note que os commoners sequer entraram no recinto. Havia uma barreira de madeira que separa o povo dos nobres. Apesar disso, é o povo que governa. Rousseau é um dos personagens mais pitorescos da história da filosofia. Ele nasceu em 1712, em Genebra, filho de pais protestantes. Em 1728, ele foge de Genebra e se une à senhora de Varran, convertendo-se ao catolicismo. Em 1742, Rousseau chega a Paris. Em 1745, ele se liga a Thérèse Levasseur, com quem ele passará toda a vida. Ele não criará nenhum dos 5 filhos.
Entregará a orfanatos, entendendo que era função do Estado criar os filhos. Em 1749, ele redige o Discurso sobre as Ciências e as Artes. Em 1754, visitando Genebra, ele volta ao protestantismo. Em 1755, Rousseau publica os Discursos sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens. Em 1757, ele escreve o seu grande romance Emílio e o Contrato Social. Em 1762, essas obras são condenadas pelas autoridades e Rousseau tem que fugir novamente para Neuchâtel, na Suíça. Ele tem que deixar Neuchâtel em 1765 e refugia-se na casa do filósofo David Hume. Em algum tempo, ele vai desenvolver uma paranoia e vai pensar que o amigo que o acolhe, David Hume, prepara um complô contra ele. Ele volta à França em 1767 e finalmente ele se casa com Thérèse Levasseur. Em 1778, ele morre. Os restos mortais de Rousseau são transferidos durante a Revolução Francesa para o Panthéon, em Paris. Inicialmente, existe uma diferença muito grande entre a obra de Rousseau e a obra de Locke e Hobbes. Primeiro porque Rousseau parece não acreditar num fato histórico que deu origem ao Estado social, ao Estado civil. Para ele, é mais uma hipótese de fundamentação. Por causa disso também, a preocupação dele é diferente. Ele não está descrevendo a origem do Estado, mas está dizendo como que um Estado legítimo deve se organizar. É preciso lembrar que Rousseau, diferentemente de outros autores como Hobbes, acreditam que o homem no estado natural, no estado de natureza, é absolutamente bom e livre. Mas a própria civilização acaba corrompendo esse homem. Há muitos empecilhos que surgem desse processo pelo qual o homem se civiliza. Veja o que ele diz no Contrato Social. Ele diz assim: suponhamos os homens chegando àquele ponto em que os obstáculos prejudiciais à sua conservação no estado de natureza sobrepujam pela sua resistência as forças que cada um dispõe para manter-se nesse estado. Então esse estado primitivo já não pode subsistir, e o gênero humano, se não mudasse de modo de vida, pereceria. Ora, como os homens não podem engendrar novas forças, mas somente unir e orientar as já existentes, não têm eles outro meio de conservar-se, senão formando por agregação um conjunto de forças que possa sobrepujar a resistência, impelindo-as para um só móvel, levando-as a operar em concerto. Essa soma de forças só pode nascer do concurso de muitos. Sendo, porém, a força e a liberdade de cada indivíduo os instrumentos primordiais de sua conservação, como poderia ele empenhá-los sem prejudicar e sem negligenciar os cuidados que a si mesmo deve? É interessante o que ele disse: impelindo-os para um só móvel, levando-as a operar em concerto. Essa é uma ideia central do modelo do contrato social em Rousseau. Diferentemente de Locke e de Hobbes, ele acredita que numa sociedade racionalmente ordenada, nós devemos alienar ao Estado todas as nossas liberdades naturais, para receber do Estado, todos nós, as liberdades civis. Isso tem a ver com um conceito muito importante que ele formula, o conceito de vontade geral. A vontade geral, diz Rousseau, não é simplesmente a união
das vontades particulares. Não se trata de uma mera harmonização simples das vontades e dos interesses individuais, mas de uma superação dos interesses individuais em nome de um interesse comum. Veja o que ele diz também no contrato social. Há comumente muita diferença entre a vontade de todos e a vontade geral. Esta se prende somente ao interesse comum, a outra ao interesse privado, e não passa de uma soma das vontades particulares. Quando se retiram, porém, dessas mesmas vontades, os a mais e os a menos que nelas se destroem mutuamente, resta como soma das diferenças a vontade geral. O senhor está dizendo que numa república, a vontade que orienta o governo não é a vontade dos indivíduos, mas o bem comum, que racionalmente pode ser revelado através da vontade geral. Essas ideias contratualistas vão conduzir no Iluminismo à Revolução Americana, em 4 de julho de 1776, data em que a Declaração de Independência, redigida por Thomas Jefferson, é aceita pelo Congresso Continental. Veja como se inicia a declaração e como é notável a presença da ideia dos contratualistas, sobretudo de Locke, nessas ideias. Quando no curso dos acontecimentos humanos se torna necessário a um povo dissolver os laços políticos que ligavam ao outro e assumir entre os poderes da terra posição igual e separada, a que lhe dão direito às leis da natureza e às do Deus da natureza, o respeito digno para com as opiniões dos homens exige que se declarem as causas que os levam a essa separação. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Hoje nós vimos como que, em resposta ao egoísmo inerente ao sujeito individual, a teoria política dos séculos XVI, XVII e XVIII vão desenvolver a teoria do contrato social. Nós vimos as teorias de Hobbes, de Locke, de Rousseau, e como que elas influenciaram o movimento das revoluções burguesas do século XVIII, a começar pela Revolução Francesa. Mas falta-nos falar de um contratualista, o filósofo mais consistente de todos, o apogeu do Iluminismo, Immanuel Kant. Nas próximas aulas, vamos tratar da sua filosofia. Siga-me.